Bom dia, meu nome é Joyce, eu sou bibliotecária, sou responsável pela Biblioteca CZO, Biblioteca do Campus Zona Oeste. Eu estou gravando então esse vídeo, vou apresentar o conteúdo do módulo 2, que é de métodos e técnicas para otimizar a pesquisa bibliográfica, que faz parte do programa de capacitação da Biblioteca CZO. Então esse conteúdo ele foi ministrado no dia 19 de abril e a convite da professora Catarina, ela perguntou se eu poderia reapresentar esse conteúdo. No entanto, eu não vou ter como dar essa aula online ou presencialmente, então eu resolvi gravar esse vídeo. Então nós vamos ver a respeito da pesquisa bibliográfica, suas características, finalidades, etapas e também algumas tipologias documentais de alguns estudos, mapeamento de termos, como a gente levanta os termos para montar a estratégia de busca, algumas fontes de informação para que a gente possa diferenciar os tipos de fonte de informação para melhor uso na pesquisa e como montar a estratégia de busca com os operadores booleanos, o que realmente é uma estratégia, como montar e como aplicar essa estratégia nas bases de dados. A gente vai ver alguns exemplos. Também em relação a essa recuperação desses resultados e algumas dicas de organização. Importante também pontuar que essa apresentação ela tem um caráter mais metodológico. Então, quando a gente explorar as fontes de informação, a gente não vai entrar muito em detalhes, porque essas fontes de informação, nós temos um programa ao longo do ano onde a gente vai abordar cada fonte de informação de forma detalhada. Aí sim a gente vai poder observar vários recursos que a gente não tem como explorar dentro dessa apresentação, tá? Por conta do horário mesmo, senão ficaria extenso demais. Então nós estamos num momento em que nós temos uma grande quantidade de informações que circulam na internet e que, teoricamente, poderiam ser utilizadas nas pesquisas acadêmicas. No entanto, a gente precisa ter muito cuidado para que, na seleção dessas fontes de informação, a gente realmente selecione fontes que tenham uma confiabilidade. Então, assim, é necessário que a gente aprimore, então, habilidades e competências para que nos dê essa condição, realmente, de elaborar trabalhos com qualidade acadêmica, seguindo boas práticas aí da comunicação científica. Então, algumas características aqui em relação à pesquisa bibliográfica. O que é, então, a pesquisa bibliográfica? Então, de um modo geral aqui, não vou entrar em detalhes, eu trouxe aqui algumas definições da literatura que eu vou deixar com vocês para a apresentação, que vocês podem ler com mais calma e utilizarem, se necessário. Mas, basicamente, que ela decorre de pesquisas anteriores, ela tem uma finalidade de buscar conhecer, analisar as contribuições culturais e científicas do passado sobre determinado assunto, tema ou problema. Então, quando a gente faz uma pesquisa bibliográfica, a gente está olhando para essas contribuições de pesquisas anteriores, com a finalidade de tentar entender em que pé, qual é o estado da arte sobre aquele tema. E aí a gente vai, como um resumo daquele assunto, a gente vai fazer essa revisão da literatura, como uma atividade assim, praticamente inicial em todas as pesquisas, porque geralmente nenhuma pesquisa ela vai ser só empírica, A gente vai ter uma parte também da pesquisa bibliográfica que dá suporte aí, pelo menos para a contextualização daquele assunto, do objeto da pesquisa. Então, ela tem uma finalidade também de aprimoramento e de atualização desse conhecimento, Por meio da pesquisa bibliográfica, a gente atualiza aquele conhecimento que já foi publicado, já foi estabelecido na literatura da área e a gente vai atualizando esse conhecimento. Então, em que momento, quais são esses momentos em que você vai precisar realizar a pesquisa bibliográfica? São vários. Então, aqui eu botei alguns exemplos, quando a gente vai definir o objeto da pesquisa. Como é que você define o objeto da pesquisa? Tirando apenas da cabeça, de uma ideia da cabeça? Não, é porque você está lendo a literatura, você observou o quê? Que existe ali uma oportunidade para você desenvolver uma pesquisa, debruçar sobre o objeto, a partir de coisas que você leu. Então, para a definição do objeto, para a definição do quadro teórico, onde a gente vai determinar ali os conceitos fundamentais que sustentam ali aquela investigação. Posteriormente você vai precisar fazer aquela referência bibliográfica, porque a referência bibliográfica é fundamental, a lista de referências bibliográficas utilizadas naquele trabalho. Para isso você precisa fazer um levantamento bibliográfico, fazer a pesquisa,
para você ter realmente essa seleção de itens que você está abordando no seu trabalho. Seja como uma etapa metodológica ou, às vezes, é o próprio objeto de estudo. A gente vai ver que existem trabalhos que se debruçam especificamente nessa metodologia como a fundamental, a principal da pesquisa. Mas então, no momento de TCC, no momento de dissertação, da pesquisa de dissertação, da pesquisa da tese, para dar suporte aos trabalhos que são exigidos na sala de aula, né, pelos professores, para a elaboração de artigos, relatórios técnicos, trabalhos em eventos. Então, assim, uma diversidade bem grande, né, de momentos necessários para a realização da pesquisa bibliográfica. Então, ela visa, localizar as referências pertinentes para dar condução à pesquisa, evitar a duplicação de pesquisas. Às vezes você está com uma ideia, mas aí você, quando faz aquela pesquisa preliminar, né, para identificar, deixa eu ver, para definir o teu objeto, quando você faz essa busca, faz esse levantamento, você identifica, não, esse assunto que eu estou querendo explorar, ele já foi abordado na literatura, mas às vezes é sob uma determinada ótica, e aí você encontra uma lacuna para você desenvolver sob uma outra perspectiva, às vezes para complementar aquela pesquisa que já foi feita, ou às vezes até para refutar. Então, assim, a gente vai conhecer recursos necessários para a construção de um estudo, características específicas. A gente vai identificar, como eu falei, lacunas na literatura para buscar trazer uma contribuição real para a área do conhecimento, propor temas, problemas, hipóteses, metodologias inovadoras para a pesquisa e otimizar os recursos disponíveis em prol da sociedade, do campo científico, das instituições, né, onde a gente estuda, as instituições que fomentam a pesquisa. Então, basicamente, isso. Então, em relação à necessidade da informação, né, ela pode ter algumas características específicas. Por exemplo, eu trouxe aqui, no caso da saúde, ela pode vir a responder, né, uma necessidade de pesquisa clínica, de gestão epidemiológica, de saúde pública, entre outros. Aqui são alguns exemplos. Mas na perspectiva da biblioteconomia, nós temos aí alguns parâmetros que nos auxiliam a entender, né, como que o grande leque dos registros, né, da produção bibliográfica, eles estão basicamente organizados. Então, existem os documentos primários, que são aqueles produzidos com interferência direta do autor, né? Então, são exemplos: os relatórios técnicos, os trabalhos apresentados em congressos, teses, dissertações, patentes, normas técnicas, artigos científicos, aquele que tem aquela contribuição direta ali do autor e ele já foi disponibilizado aí para circulação na comunicação científica. Já os documentos secundários, eles já tiveram um trabalho posterior, né? Eles trazem informação mais filtrada e organizada com um determinado arranjo para facilitar realmente essa localização e a utilização dos documentos primários. Então, são eles dicionários, enciclopédias, manuais, tabelas, entre outros. E os documentos terciários, já num segundo nível, né, terceiro nível, né, ela tem a função de guiar o usuário para as fontes primárias e secundárias. Então, são eles os catálogos, os diretórios, as bibliografias. Então, eu trouxe essas categorias aqui, basicamente, assim, para dar uma olhada assim panorâmica, né, nessa organização assim geral. Então, algumas características dos estudos na área da saúde, né? Os estudos primários, a gente olhou as características das fontes, agora aqui as características dos estudos na área da saúde. Esses são estudos primários, né, pesquisas originais, né, como relatos de casos, estudos prevalentes, ensaios clínicos, estudos de corpo, caso controle, e os secundários, né, que são aqueles que se amparam, muitos deles como revisão sistemática, narrativa, integrativa, a meta-análise, uma análise estatística em cima da revisão sistemática, são tipos de estudos que eles têm a pesquisa bibliográfica como uma metodologia principal, mas nem sempre são estudos que as pessoas adotam, né, resolvem fazer, porque eles têm particularidades na metodologia que devem ser cumpridos, tem um protocolo específico. Então, a pesquisa bibliográfica que a gente geralmente mais vai fazer, aqui eu trouxe aqui algumas definições, que depois vocês podem dar uma olhadinha, mas é a revisão da literatura comum, narrativa ou tradicional. Ela pode ser identificada assim: revisão de literatura, ou revisão narrativa, ou revisão tradicional. Porque ela vem cumprir uma função de dar aquele panorama, né? Trazer as
contribuições recentes da literatura e trazer aquele estado da arte, né? Pode cobrir uma ampla gama de assuntos em vários níveis de completude e abrangência. Então, não tem aquela questão, eu só escolher alguns tipos de estudo para entrar no meu corpo de análise. Não. E essa análise pode ser cronológica, conceitual, temática, ela é mais flexível, né, em vários aspectos aí, na seleção desses estudos que vão compor o corpus de análise da pesquisa bibliográfica. Então, algumas etapas, né? Marconi e Lakatos trazem 8 etapas, eu destaquei aqui de 2 a 5, onde a gente vai ver alguns detalhes aqui especificamente. Então, segundo esses autores, começa com a escolha do tema, aí depois vem a elaboração do plano de trabalho, a identificação, localização, compilação, fichamento, análise, interpretação e a redação. Então, na elaboração do plano de trabalho, é uma coisa que eu sempre destaco, que é muito importante. Não é porque é pesquisa bibliográfica que você vai fazer de qualquer jeito, né? Tem que ter um planejamento também dessa etapa. Então, eu vou mostrar aqui uma sugestão de um registro, né, dessas etapas da pesquisa bibliográfica, tá? Um arquivo que pode complementar aí a organização da pesquisa de vocês. E depois pode ser utilizado como um apêndice no trabalho, né, no TCC ou na dissertação. E essa parte da identificação, esses trabalhos, a consulta catálogos, bases de dados, repositórios portais, e a localização já seria realmente o acesso a essas fontes, né? Seja nas bibliotecas físicas ou nessas fontes onde a gente identificou, que já permitem aí o acesso completo ao texto. E a compilação seria mais essa parte da organização desses materiais, sejam eles em pastas, né, no computador ou em gerenciadores de referência, né, ou espaços personalizados criados dentro das bases de dados, que você tem como também criar, né, um perfil e salvar favoritos. Enfim, isso aí vai variar de acordo com o que a pessoa identifica ser melhor na sua organização e no seu fluxo aí de trabalho, tá? Então, diante disso que a gente já viu, por onde a gente deve começar? Aqui eu detalho aqui mais, eu chamo atenção porque tudo começa com a definição da pergunta e do tema da pesquisa. Então, e não existe assim uma receita de bolo que vai funcionar para uma pessoa e igualzinho para outra. Mas de alguma maneira existem algumas etapas que, se a gente observar, podem facilitar bastante aí esse processo. Então eu coloquei aqui criar realmente um arquivo para o registro. É aquilo que eu falei, eu vou deixar aqui um exemplo, mas até mesmo esse exemplo ele pode ser adaptado para aquilo que realmente a pessoa achar que é melhor para ela trabalhar, entendeu? Então, selecionar as palavras-chave mais importantes do tema ou dessa pergunta. E aí, o que a gente vai fazer? Consultar a linguagem controlada. Por quê? Quando a gente faz a seleção das palavras-chave, são termos livres. E quando a gente olha para a linguagem controlada documentária, como o DEX, o MESH, o Entry, são linguagens controladas de domínio que facilitam aí a gente ampliar a possibilidade desse levantamento de termos que a gente pode depois combinar na estratégia de... Então, o quarto passo seria levantar todas essas variações, né? Sinônimos, variações da nomenclatura, formas de truncagem dos idiomas, dos termos e nos idiomas que podem, que a gente pode precisar para fazer a busca. Então a gente tem que pensar nos termos em português, mas também em outros idiomas. Se a tua pesquisa, vamos supor, ela vai cobrir a literatura a maioria das vezes em inglês, né? Você tem que pensar nos termos em inglês. Mas vamos supor que você tenha uma particularidade na tua pesquisa que seja, que tenha muita literatura publicada em um outro idioma, em espanhol, ou italiano, ou em francês. Então você tem que considerar isso também na hora de levantar esses termos, né? Colocar esses termos, as traduções também para outros idiomas, a escolha das fontes de informação. Isso é super importante. Então, quando a gente for pensar em escolher, eu vou fazer a busca em algumas bases, aí você vai lá no Google e acabou. Não, a gente tem que escolher bases de dados, portais, fontes de informação de modo geral, que tenham a ver, né, que possam realmente te oferecer o levantamento da literatura acadêmica, né, conceituada, de periódicos indexados em boas bases de dados, de fontes de informação de relevância, né, para você atribuir qualidade, agregar qualidade a esse trabalho, que é o que diferencia, inclusive, né, a produção de conhecimento científico
do conhecimento comum, né, do senso comum, que a gente não tem esse cuidado, né, o senso comum não tem muito esse cuidado de, deixa eu pensar aqui se essa fonte aqui realmente é confiável. Às vezes é um conhecimento ali tácito, mas é diferente. Esse processo acadêmico, a gente está amparado realmente em fontes confiáveis. Então, aí pensar na cobertura, pensar no tipo de literatura que tem dentro, o idioma. Então, é aquela questão, se aquela base ela tem publicações em inglês, a gente tem que selecionar os termos em inglês para montar a estratégia de busca. Fazer uma busca preliminar também, nesse 6º passo aqui, é uma dica importante, preciosa, porque quando a gente faz uma busca preliminar, a gente identifica nos textos que forem ali recuperados, como que aquele assunto que é do nosso interesse pode estar sendo abordado por outras pessoas. E aí a gente identifica variações também. E aí tudo isso a gente vai anotando no nosso arquivo, para depois a gente fazer a montagem da estratégia de busca. Essa questão da variação, né, como um assunto pode estar sendo abordado, eu costumo até dar o exemplo da atenção básica à saúde. E aí você vai ver que pode estar sendo abordado também como atenção primária à saúde. Então, quando a gente não anota essas variações, isso pode se perder. Ou como, por exemplo, câncer de mama, ele pode... A nomenclatura padronizada nas linguagens documentárias reporta como neoplasias da mama. Então, se a gente não faz essas consultas e não faz um levantamento, assim, pelo menos mínimo, né, de como esse assunto ele pode ter variações, né, nas publicações, a gente perde a possibilidade de recuperá-los depois quando a gente vai montar a estratégia de busca. Né? E a gente vai ver que tem várias formas de montar essa estratégia. Eu vou apresentar para vocês uma forma que eu considero a melhor, tá? É até no nível avançado, mas assim, uma vez que vocês entendem a lógica, ela não é complicada. Ela passa a ser assim um conhecimento super útil e válido para vocês em qualquer fase da pesquisa, da vida acadêmica de vocês. E aí depois, o 8º passo, né, depois de montada a estratégia, é aplicar essa estratégia nas bases de dados, né? Aí onde a gente vai ver que tem a possibilidade de aplicar filtros, né? Então eu coloquei aqui algumas observações, né, que cada base de dados tem um pacote ali de ferramentas que ela adota. Vamos supor, uma base de dados pode trabalhar com um conjunto de operadores booleanos e a outra não, né? Geralmente vai sempre trabalhar com AND, com OR, mas até mesmo essa nomenclatura ela pode variar de uma base para outra. Vamos supor, o operador de exclusão pode ser o NOT e outra pode ser o AND NOT. Então, assim, sempre observar rótulos de campo, né, que são as tags dos campos, que depois eu vou mostrar isso melhor. Também isso pode variar de uma base para outra, né, como isso é identificado. Então, eu já vou aqui antecipar, né, como a gente viu algumas etapas ali, uma que eu coloquei como inicial é a gente pensar no planejamento, no registro dessas etapas que a gente estiver cumprindo da pesquisa bibliográfica. Então, eu estou colocando aqui um arquivo com alguns tópicos que são básicos para o preenchimento desse registro, né? Pensando o quê? No tema, nos objetivos da proposta de pesquisa, o levantamento dos termos, né? Livros, controlados, siglas, sinônimos, traduções, identificar quais são os critérios de inclusão, quais são os critérios de exclusão, né? O que eu quero identificar com essa pesquisa, né? Que vai poder entrar no meu corpus aí de seleção de textos ou de exclusão que eu não quero que estejam presentes. Isso aqui, por exemplo, às vezes você aplica uma estratégia e você recupera muita coisa que às vezes o teu foco pesquisa determinado assunto em humanos, mas aí traz resultados em animais. Aí você pode já identificar, né, nos critérios de exclusão animais, dentre outras possibilidades. Então, os operadores booleanos que eu vou trabalhar, né, isso aqui é aquela questão, já checou na base? Que isso vai depender de qual vai ser a base de dados. Então, identificar, né, os operadores, a seleção das fontes, né, considerando o escopo temático, a cobertura e o idioma. Por que o escopo temático? Porque se a gente vai trabalhar com um assunto, vamos supor, que é local, você tem que incluir uma base de dados também que tenha uma cobertura desse assunto no âmbito local.
Quando eu digo local, estou falando assim, que tem uma cobertura internacional e uma cobertura regional, né? Porque a maioria, você pode encontrar literatura publicada sobre esse assunto, a maioria das vezes em publicações, revistas, né? No lugar, né? No Brasil. Se você está tratando de um assunto específico, muito específico, vamos supor, aqui do Rio de Janeiro, você pode encontrar publicações também de outros pesquisadores que fizeram pesquisas relacionadas e publicaram aqui no Brasil. Mas isso não exclui a necessidade de olhar também publicações de escopo internacional, porque esses pesquisadores também podem ter publicado em periódicos estrangeiros. Então, assim, pensar nisso. Não é ficar com um olhar muito focado e fechar as outras possibilidades. Tem que olhar bases de cobertura nacional, regional, América Latina, mas também incluir de fora, né, internacional. E a organização desses resultados, né, após a aplicação da estratégia. O que você fez com esses resultados? Isso também você pode registrar no teu arquivo, né? Se esses arquivos foram salvos no computador, se foram exportados para um gerenciador de referência, né, ou você deixou salvo em favoritos, né, dentro da base de dados, no perfil criado. Tudo isso auxilia você a ter esse registro das etapas e depois voltar nelas, fazer os ajustes necessários, né? Registrar essas estratégias que você fez e montou, porque isso provavelmente vai ter etapas ali de testes, e às vezes você monta uma estratégia que funciona melhor, e aí se você tiver tudo isso anotado, você volta nela, reutiliza ela, faz as adaptações necessárias para cada base, porque você muito dificilmente vai conseguir aplicar a mesma estratégia de forma idêntica em várias bases. Você vai precisar fazer alguns ajustes. Então, se você tiver tudo isso anotado, facilita a sua vida. Então, esse aqui eu vou mostrar um outro exemplo, né, de um registro que vocês podem fazer. Esse aqui já montei, né, já tem aqui o detalhe já do assunto, né, registrado aqui nesse protocolo. E foi utilizado na aula anterior. O que acontece? Então aqui tem o tema do estudo dos objetivos. Aqui isso aqui é até pensando no atendimento que eu possa vir a fazer também pessoalmente, né, na biblioteca, para auxiliar os alunos ou professores ou grupos de pesquisa, que já vai norteando aí as etapas e registrando isso, que é muito importante. Então aqui, ó, dá para indicar a faculdade, o curso, o tipo de estudo que você vai realizar. É um projeto de pesquisa, é um TCC, o método pretendido, né, para a pesquisa bibliográfica, se vai ser uma revisão tradicional, né, narrativa, ou qual outro tipo? Vai ser integrativa, vai ser sistemática, vai ser de escopo? Então, essas outras revisões, elas vão exigir que vocês sigam um método específico, que tem que ser consultado na literatura, né, que dá apoio para a elaboração desse tipo de revisão. A revisão narrativa é aquela tradicional que eu já apresentei. Então, foi feita alguma busca prévia, né, para identificar se já existem trabalhos que tratem desse assunto, né? Qual foi a base que vocês fizeram essa busca prévia? Aí registra. Pode ser essas aqui apresentadas ou outras. Quais foram os critérios de inclusão, né? Nesse caso aqui desse estudo, eu coloquei aqui, adultos saudáveis entre 21 e 64 anos. Critérios de inclusão aqui. De exclusão, crianças, grávidas. Se foi feito o levantamento preliminar, identificar aqui as estratégias utilizadas, os filtros. Aqui foi só uma observação do que vinha a ser o estudo clínico controlado, randomizado, né? Ensaio clínico controlado, randomizado. Botei aqui uma definição só para ilustrar aqui melhor, deixar claro, para esse exemplo que eu criei. Porque esse exemplo aqui foi um exemplo criado especificamente para que o aluno, né, pudesse ter essa visão de como é um registro dessas etapas. Aí aqui, no caso, seria um mapeamento de termos, considerando a estrutura PICO. Depois eu vou mostrar na apresentação, mas só estou aqui adiantando que é um outro exemplo, né, de forma de registro dessas etapas. Aquele primeiro ali que eu mostrei antes é bem básico mesmo, bem inicial, para que vocês comecem a ter isso detalhado, né? Mas aqui já é num nível mais específico. Então aqui a gente indica as palavras-chave, qual foi o tipo de vocabulário utilizado, né? O descritor que foi levantado, as traduções, os termos alternativos são sinônimos, os termos com truncamento, se foi levantado algum tipo de qualificador. Então, e já registrando dentro das categorias aqui do PICO. Isso aqui
é mais para vocês poderem ter uma visão, uma outra visão também de como pode ser feito. E aqui já essa parte que eu acredito que seja assim, pelo menos para quem está começando, é interessante ter, mesmo que não faça esse controle assim tão rigoroso e detalhado dentro dessa estrutura, mas pelo menos essa parte aqui da estratégia é uma coisa interessante, porque aqui, tá vendo? Foi aplicada essa estratégia aqui na Medline. E aí, ó, foi anotado a data que foi aplicada, a quantidade de itens recuperados e foi utilizado algum filtro. Mesma coisa, foi utilizada essa estratégia aqui na Lila. Aí eu também registro a data, registro a quantidade de itens recuperados. E assim em diante, né? Foi utilizada outra base, ó, foi aqui aplicado na Embase, a mesma estratégia, ao total de itens recuperados. Aí vamos supor que tenha sido feita uma outra estratégia a partir dessa aqui, e aí, ó, registra estratégia 2, aí vai colocar aqui também o total de itens recuperados com essa segunda estratégia, que aí vocês vão poder, como eu falei, serão feitos testes com essas estratégias, e aí vocês têm isso guardado com vocês e pode depois ser utilizado até como um apêndice, um trabalho, né? E também no relato da metodologia, porque vai ter um momento que vocês precisam identificar, mesmo na pesquisa bibliográfica, quais foram as etapas que foram cumpridas da metodologia da pesquisa bibliográfica. Se você já tiver esse documento registrado, vai facilitar muito, né? Isso também promove maior transparência e permite a reprodutibilidade da pesquisa, mesmo a pesquisa bibliográfica. Então aqui eu já deixo também algumas sugestões, ó, de algumas bases de dados, né? Acho que já tem acesso direto, já estão com o link. Outras eu já deixei a identificação, que o acesso é pelo portal de periódicos da CAPES. Então já botei algumas sugestões aqui, ó, para a FCBS e também para a FCE, tá? Esse registro dos dois eu vou deixar disponível numa página que depois eu vou compartilhar o link com vocês, tá? E esse protocolo aqui, que é mais detalhado, ele foi elaborado a partir de um trabalho, né, apresentado por uma outra bibliotecária, também da Rede CIS, a bibliotecária Diana Amado, tá? Que já vem aplicando também esse tipo de protocolo, né, nos atendimentos que ela faz. Aqui eu adaptei, tá? Eu já até coloquei dentro do Pico para o mapeamento dos termos, mas é isso. Os bibliotecários utilizam também esse tipo de estrutura para auxiliar quando a gente faz a orientação individual com os alunos, os pesquisadores de modo geral.